Olá, sejam muito bem-vindos ao Histórias do Progresso. Nesse podcast vamos contar a história de pessoas que têm acompanhado a evolução do nosso município, resgatando memórias da nossa querida Soretama. Hoje estamos tendo o prazer de receber Verônica Santiago, professora, escritora, para falar um pouquinho de toda a história que ela fez do nosso município. E também estamos recebendo Alessandro Broedel, prefeito de Soretama. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindo, Verônica. Bem-vindo, Alessandro. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui nessa noite, podendo compartilhar um pouco mais das memórias de Soretama, da história do nosso lugar. Muito obrigada pelo convite, tá? Obrigado, eu que agradeço. Me sinto lisonjeado de estar aqui, Fernando, participando com você desse podcast, onde aqui nós iremos tratar de assuntos relevantes ao desenvolvimento e à história do nosso município. Isso aí, obrigado, Alessandro, por estar aqui com a gente. Verônica, queria saber de você o que te levou a buscar toda essa história e despertou em você esse interesse de estar reunindo isso nessa obra, nesse livro que você escreveu, deixando aí para toda a nossa população, para todo mundo ter essas informações, tudo isso contando sobre a nossa história de Soretama. Então, Fernando, a ideia de escrever um livro surgiu de uma necessidade. Em 2004, quando eu comecei a fazer... 2004 não, em 2001. 2004 foi quando eu concluí. Em 2001, quando eu comecei a fazer a graduação de História, no primeiro semestre eu fui desafiada a fazer um projeto de pesquisa e eu pensei assim, vou falar sobre Soretama, eu já morava aqui. E quando eu comecei a pesquisar, eu me dei conta de que não tinha nenhum referencial bibliográfico sobre a cidade, sobre o local. E aí eu levei essa informação para a coordenadora do curso na época e ela falou assim, por que você não faz então essa pesquisa, já que você está fazendo faculdade de História? Eu penso que você, de repente, é quem vai produzir esse referencial bibliográfico para Soretama. Na verdade, ela me lançou um desafio e eu me senti tentada a aceitá-lo. E aí eu fui amadurecendo a ideia e durante a minha vida acadêmica eu fui construindo por meio de pesquisas da graduação, da pós-graduação e concluí com a pesquisa do mestrado. Bacana, que bom que a sua professora te inspirou, te incentivou a fazer isso, né? Graças a isso temos aí uma bela obra, né, que você vem contando, conseguiu reunir todas as informações e hoje a gente tem, o seu livro aí que nos serve de norte, né, para poder relembrar tudo que aconteceu para chegar onde chegamos hoje, né? Exatamente. Isso aí. Alessandro, queria ouvir de você um pouquinho aí sobre todo esse trabalho, tudo isso que vem acontecendo, tudo isso, essa mudança que teve, essa evolução do nosso município, né? Você como prefeito já reeleito, né? Então aí já quase praticamente 8 anos, né, de seu trabalho e sabemos da importância de tudo que aconteceu. Queria que você falasse um pouquinho que isso aí veio na sua vida e tudo isso que trouxe para nós aí como população de Soretama. Bom, Fernando, o desafio não foi só meu, foi de toda a sociedade soretamense, que precisava de virar algumas páginas da história do nosso município, assim como história bem contada pela nossa professora Verônica, também tinha que fazer a história dele no processo administrativo, do município. Então nós encaramos uma jornada, você participou junto com a gente, desde o início, tivemos grandes desafios, e tivemos que fazer uma gestão comprometida com a sociedade, uma gestão de ouvir a comunidade e pegar aqueles anseios e trazer para a prefeitura como desafio e implementá-los. Graças a Deus o município tem avançado, continua avançando, e o município está preparado para receber muitos investimentos devido a uma gestão onde teve a sua participação, devido a essas questões. Então, assim, para nós é um prazer participar desse momento de transformação do nosso município. Foi um desafio muito grande, mas que nós encaramos junto com o apoio popular, com o apoio da Câmara Municipal e aonde os frutos podem ser colhidos. Grandes coisas foram feitas no nosso município e o nosso município hoje está credenciado como um dos municípios que mais cresce no norte do Espírito Santo, tanto através da geração de emprego e renda, como de oportunidade no modo geral. Bacana, a gente sabe de todas essas conquistas, e sabe que é uma questão de gestão mesmo, tudo isso aí que você trouxe aí da sua vida profissional, pessoal, essa questão de planejamento, todas essas ações
é que vem dando esse resultado. E como a Verônica escreveu, é uma outra parte, né, da história de Soretama que estamos aí vivenciando. Quem sabe, né, podemos também futuramente aí ver outras páginas aí do livro da Verônica, quem sabe a segunda edição, né, Verônica? Tudo é possível, né? Isso aí. Talvez seja um novo desafio, mas assim, produzir um novo livro, que como eu disse anteriormente, né, numa conversa informal, esse livro ele termina na história da emancipação. O último fato histórico narrado é a história da emancipação. Então a gente poderia tem muita história pós-emancipação, né, que está exposta, mas não está organizada, né, numa fonte bibliográfica para servir de pesquisa para gerações futuras, né? Mas é uma possibilidade. Eu queria saber de você, assim, o que você sentiu quando você foi conversando com essas pessoas, o que você foi, assim, o que foi sentindo delas, que elas foram passando para você. Eu sei que você, acredito que você conseguiu colocar quase tudo aí, né, no seu livro, mas sempre tem aquelas emoções, aquelas coisas que você vai vivenciando, né, quando você vai unindo todas essas informações. Você disse que foi durante alguns anos, né, que você fez esse levantamento. Sim. Então, o meu livro foi usado diferentes fontes históricas. Então eu usei fontes escritas, documentos, inclusive tem nos anexos alguns documentos. Eu usei fotografias, eu usei principalmente depoimentos, histórias orais. E foram essas histórias a parte mais emocionante da escrita do livro. E era num momento assim, como eu comecei em 2004, a gente não tinha tantos recursos tecnológicos como tem hoje. Então as entrevistas elas eram feitas num rádio, aquele gravadorzinho. Eu entrevistava os moradores antigos e depois tinha aquele trabalho de transcrição, que também era um trabalho bem, né, árduo. E as histórias eram muito interessantes, né? Porque eu entrevistava moradores antigos, pessoas que chegaram aqui na década de 50, na década de 60, de 70, e elas iam descrevendo como era o povoado. Então eu conheci essas histórias através das memórias desses moradores antigos. E a parte que mais me toca, mais me emociona, é, por exemplo, saber que boa parte das pessoas que eu entrevistei já não está mais entre nós, mas as suas memórias, as suas histórias estão aqui para que outras pessoas, outras gerações tenham acesso e para que a nossa história do nosso local não tivesse se perdido. Então, lá no final do livro tem uma lista de pessoas que foram entrevistadas. Se você for lá conferir, você vai ver que muitos deles já morreram. Então, essa era a parte mais emocionante, ouvir as histórias e o prazer que as pessoas tinham em me atender e contar essas histórias. E de como elas se alegravam em ver como que o lugar estava crescendo. Às vezes a pessoa, eu cheguei aqui em 68 e só tinha tantas casas, mas agora o povoado cresceu muito rápido e hoje a gente já está nesse nível de desenvolvimento. E hoje a gente vê o quanto a nossa cidade se desenvolveu nesses anos, né? Nesses 30 anos pós-emancipação, que o livro ele trata da história antes. Mas a gente vê nitidamente o quanto a nossa cidade cresceu em vários aspectos. Tem pontos que precisa melhorar? Com certeza, sempre tem. Mas houve um progresso muito significativo, assim, tanto em crescimento demográfico, quanto também em oportunidades, também na questão do acesso a serviços públicos. A gente vê nitidamente um crescimento e, de certo modo, isso beneficia o nosso lugar. Bacana. Pelo que eu vi, que eu tive dentro do seu livro, eu vi que essas pessoas fizeram parte dessa evolução, né? Sim. O mais bacana é isso, não é a história que eles contaram de outras, não. Era que eles vivenciaram e que construíram junto, né? Tudo que a gente sabe aí sobre o nosso município. E uma abordagem muito bacana que a gente faz nesse livro é exatamente isso, é colocar o indivíduo comum da sociedade como protagonista da história. Porque a história tradicional, ela só contava a história dos reis, dos governos, né? Dos grandes nomes. Mas a história de um povo se faz com a contribuição direta ou indireta de todos os envolvidos. Então, a pessoa que veio para cá na década de 60 e colocou um mercadinho, ela contribuiu. Aquele que veio, foi trabalhar na serraria, que foi trabalhar
sei lá, na agricultura, ela também colaborou com a história desse lugar, direto ou indiretamente. Então é isso, é dar voz e visibilidade para todos os agentes históricos, e não só para os grandes nomes, né? E na história todo mundo tem o seu papel, o seu protagonismo, e a ideia desse livro também é mostrar isso. É como que o indivíduo comum também está fazendo história, né? Nós estamos fazendo história nesse momento. Sim. O legal é que você, né, professora, alunos seus, com certeza, parentes de muitos desses que estão aí, que deram os depoimentos também. Então você acaba passando para os seus alunos que a família deles, a origem deles, os avós, as outras pessoas da família fizeram parte do desenvolvimento, né? Sim. Isso aí que é o bacana, né? Que é o legal de tudo isso que você conseguiu retratar aí no seu livro, né? Porque a gente tem uma ideia de que a história é algo longe da realidade. Eu vou falar da minha experiência como aluna, né, de história. E eu acho que todo mundo que já teve essa experiência na escola, parece que a história está sempre muito longe, é da Revolução Francesa, é da independência dos Estados Unidos, é da Primeira Guerra, da Segunda Guerra. Mas existe uma história aqui onde eu estou, né, que é a história local, que às vezes não é valorizada. E quando o aluno entende a história local, entende que ele faz parte desse processo, fica até mais fácil compreender a história em dimensões em instâncias mais elevadas e mais complexas, que seria, no caso, a história regional e a história geral. Então, a ideia é valorizar a história local, porque quando eu conheço a história do meu lugar, isso me dá identidade, isso faz com que eu valorize o meu lugar. Você cria essa troca de informação, né? Até mesmo para identificar as outras informações de outras histórias também, que fazendo parte da realidade da vida dele, né? Verônica, sobre o seu livro. Quem quiser comprar, quem quiser bater um papo com você, quiser ter um contato, quiser fazer a aquisição dele, como que faz? Como que a gente consegue? Fala pro pessoal. O mais prático, eu penso, que é entrar em contato comigo no Instagram, no meu Instagram pessoal, mandar um direct lá, que a gente vai estar lá na minha bio também, tem o link, pode estar mandando uma mensagem no WhatsApp, e eu tenho os livros para pronta entrega e eu dou devolutiva para interessados. Isso aí, gente, ó, muito bacana. Merece, tá? Parabéns. Obrigada. Parabéns mesmo, Verônica. Alessandro, a gente sabe, né, que a sua família também aqui participou no início de todo esse desenvolvimento do nosso município, né? Soretama, Córrego d'Água. Queria que você falasse um pouquinho da sua família, de toda essa participação e o que é para você Soretama nesses 30 anos, tudo que você vivenciou, que a sua família ajudou a construir e o que estamos vivenciando hoje, né, no nosso município. Assim como a minha família, filho, né? Várias famílias ficaram raiz aqui, né? Eu tenho 50 anos e há 50 anos vivido em Soretama. Então, assim como a minha família, várias famílias fincaram raiz aqui e contribuíram muito com o desenvolvimento, né, da nossa cidade, até mesmo no processo que não foi um processo fácil, o processo de emancipação política, foi um processo turbulento, né? Sim. Então, assim, e hoje você vivenciar isso na outra ponta como gestor do município, para mim é gratificante, né? E, igual eu sempre falei, o município não é meu, o município não é seu, o município é de toda uma sociedade comprometida com o desenvolvimento, uma sociedade comprometida com o bem-estar da nossa população, e assim nós conseguimos chegar num futuro promissor em nossa cidade. Isso aí, bacana. Quero agradecer vocês, agradecer a Verônica por estar aqui com a gente, agradecer a Alessandro, né? E agradecer a todos vocês que têm acompanhado, nossos seguidores, todas as pessoas que estão aí nos prestigiando, né, assistindo o nosso podcast. Fiquem com Deus. Espero que vocês na próxima quinta-feira com mais um episódio. Um abraço, gente.